Boa qualquer parte do dia, esse é o Estudo X-Cripto, aqui a gente fala sobre criptoativos com pixel art. E esse é o nosso CryptoDrop de número 15. Os CryptoDrops que são vídeos um pouco mais curtos com novidades acerca de criptoativos e Bitcoin principalmente. Pegando aqui o conhecido gráfico do Bitcoin, a gente vai no tradingview.com, para quem não sabe, vale a pena aí quem quiser fazer sua conta. E no Bitcoin contra o dólar, o gráfico da Bitstamp, que é um gráfico já que tem bastante candle, você consegue acompanhar a história do Bitcoin desde 2011, acredito eu, deixa eu ver aqui. Por aí, 2012, 2011. Então, desde que ele começou a ser negociado praticamente. E a perspectiva para os próximos candles aí é bastante boa, porque no começo do ano a gente teve aquela subida alta. Por enquanto a gente está aqui na faixa dos 22 e 23 mil lateralizando, mas ao que tudo indica, se não acontecer nenhuma coisa fora do comum aí por parte ou do Fed ou alguma notícia muito negativa para o Bitcoin, a tendência é que se continue subindo e que depois dessa lateralização aqui, que já dura umas 3 semanas mais ou menos, continue-se um movimento de alta. Dessa vez mirando pelo menos os 24.800, 25, que é onde vem aqui na média móvel de 200. Na esteira aí de boas notícias sobre o Bitcoin, a gente tem uma notícia aqui de Judith Bannermankist, de fevereiro, dia 6 de fevereiro, da Cointelegraph, que é a seguinte: o Bitcoin domina como principal foco entre investidores de ativos digitais, o que é meio óbvio, porque é o principal criptoativo e os criptoativos, por sua vez, estão se tornando as principais tendências de ativos digitais. Então, o pessoal que investe nesse ativo tende a ser um pouco mais jovem, certamente, e que está se capitalizando. E esse é o motivo pelo qual o valor de mercado ainda não é tão grande, embora a gente já ultrapassou aí $1 trilhão, então é algo bastante considerável. Uma firma de investimento em criptoativos europeia publicou no seu report aí de fluxos que aproximadamente 76 milhões de dólares na última semana fluíram aí a partir de investimentos em criptoativos. O relatório indicou uma mudança do sentimento do investidor desde o começo de 2023, que é o que a gente está vendo, por óbvio, com essa subida aí de 40% que chegou perto, na verdade até ultrapassou os 40% se tratando do Bitcoin, que é o principal criptoativo. E do começo do ano para cá, nessa firma que publicou o relatório, a gente teve 230 milhões em fluxo entrando, né? Então basicamente em compra de Bitcoins e outros criptoativos. O interesse principal dos investidores naturalmente é no Bitcoin, que tem o maior market cap, e totaliza aí quase 70 milhões de dólares. Porém, além desses, a gente tem algumas outras criptomoedas ou criptoativos que estão chamando a atenção desse mesmo público que tá com um sentimento forte de compra de Bitcoin. E esses ativos são principalmente Solana, Cardano e Polygon, além de Ethereum naturalmente. Então, pode ser que nesses ativos aí citados, além do Bitcoin, você tem uma subida forte para quem está posicionado para esse ano todo aí de 2023, já que tem muita gente comprando e naturalmente o mercado ele atua com oferta e demanda, assim como qualquer relação de preço. Vale ressaltar que os 230 milhões, que foi o total do fluxo reportado pela CoinShares, que é essa empresa que criou esse relatório de fluxos de criptoativos, isso também inclui as vendas, né? Então não é só compra que totaliza os 230 milhões, mas o total overall do relatório aponta que o balanço entre venda e compra é que as compras estão bem maiores do que as vendas, e o que faz que naturalmente o preço dos criptoativos em geral suba. E isso é um reflexo do que está se praticando no mercado em geral. Ficar com FOMO, né, que é o medo de perder a oportunidade, é algo ruim para quem está se posicionando agora para os criptoativos, mas é necessário que você saiba que a gente está numa maré de alta por enquanto, e até que
alguma coisa desprove isso, a gente tende a passar o resto desse ano de 2023 no positivo, certamente. E aí, quando você tem momentos de alta do mercado, a gente começa a ter uma avalanche aí de novos players e novas teses sendo circuladas pelas pessoas que estão dentro do mercado. Uma delas é o seguinte, a Web3, que seriam protocolos de internet ou de acesso à internet via IDs digitais, ela passa a ser ventilada pelo pessoal de cripto. E outro artigo aqui que a gente pode levantar é que Sandy Carter, do Cointelegraph, também diz que é hora da gente ter nossa própria Digital Identity. E por Digital Identity, entendam um login, entre aspas, login e senha sendo feitos a partir da conexão de um aplicativo web com sua carteira de criptoativos. Então, ao invés de você ter um servidor central que vai armazenar ali o resto da sua senha e o seu login, você vai ter de maneira descentralizada o seu login sendo feito a partir da sua chave. Então você tem a chave privada da sua carteira e você assina uma espécie de transação para fazer login em aplicativos descentralizados, os dApps, né? Já existem alguns poucos projetos, inclusive desde o último ciclo de alta, ali, 2021, 2020, que fazem com que você conecte sua carteira a uma aplicação. Né? A gente lembra principalmente daquela fase no meio da pandemia, onde as pessoas estavam jogando jogos play to earn, né, como Axie Infinity, por exemplo, e alguns outros, que no final das contas tinham muita fraude, tinha muita coisa que não teve seu valor, porque o jogo não era tão bom e não se sustentou, então o token não sustentou o preço. Mas esses experimentos foram importantes a seu tempo, porque a ideia por trás do Web3 é justamente essa, né, de você conseguir ter acesso a serviços que hoje você tem na internet através da sua identificação por meio de carteiras privadas que são pseudonônimas. Então, você não necessariamente tem que dar lá um monte de dados seus da sua vida particular para poder ter acesso a serviços da web, só que lembrando que esses serviços são através de aplicativos descentralizados e que não estão rodando em cima de um servidor central, como é o que a gente vê hoje com os serviços da Google, com os serviços da Hotmail, etc. E como notícia bônus, na verdade um alerta aí é que a gente tem o LivePeer ou livepeer.org, que se propõe a ser uma infraestrutura de vídeo como o YouTube ou como o Odysee, só que desta vez sendo mais descentralizada do que o Odysee. Então, nessa linha da Web3, você tem um serviço de vídeo onde você conecta a sua carteira. Lembrando que o Odysee hoje em dia, apesar de rodar aí numa blockchain, o que já é muito bom, porque evita censura, mas a Odysee, que roda em cima da LBC e em cima de uma blockchain, tem o seu login ainda centralizado e ainda dependente dos servidores centrais da Odysee Foundation. Então, para finalizar, fica o convite para que se teste o livepeer.org. Para quem já usa, comenta aí o que você acha do serviço. E, além disso, segue a gente aí nas redes sociais e aperta o sininho lá para que você sempre saiba quando a gente publicar alguma coisa nova. Vê lá na nossa página do Instagram. E valeu por esse vídeo, é isso. Até mais.